Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é Roberto Rudinei e você pode estar estranhando minha voz logo aqui no começo do episódio, antes da nossa tradicional vinhetinha, mas é porque nós temos um aviso a passar para vocês. E eu devo dizer, infelizmente, um aviso não tão legal. Nós recebemos a notificação do Spotify que cerca de 20 episódios, esse número pode aumentar no futuro, eu não sei, vão deixar de fazer parte do feed aqui do Nicolas. Não há muito que a gente possa fazer, a não ser dar tchau a esses episódios. Só que eles vão sair apenas do Spotify. Nas outras plataformas onde você também pode escutar podcast, eles continuarão lá. Então eu sei que tem ouvintes que gostam de escutar os episódios passados, pode ter um ouvinte novo chegando até mesmo nesse exato episódio, que possa se interessar em conhecer o backlog, né, que a gente produziu ao longo desses anos. Para isso, vocês vão ter que ter um trabalhinho a mais e explorar outras plataformas, como o Pocket Cast, como o Podcast Addict, ou até mesmo o próprio site onde os episódios ficam armazenados. O aviso é esse, então valeu, falou e bom episódio para você. Um beijo. Mua. Seja bem-vindo à locadora. Sejam bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Eu sou Roberto Rudinei e estarei aqui hoje no papel de host para guiar vocês pelo mundo podcastal das ondas sonoras, que você vai ouvir com os seus ouvidos, seus dois ouvidos. Ondas, entendi. Rapaz, aí. Capitou? Toma essa. Hoje, meu irmão, é um episódio radical. Vamos falar de radicalismo, ou seja, da ascensão da extrema-direita com tendências neofascistas no Brasil? Não, vamos falar de esporte radical. E por isso eu vou chamar aqui ele, Pedro PJ Brandão, que é um homem radical, e vou perguntar, ô PJ, qual foi a coisa mais radical que você já fez na sua vida? Voltar pra casa às 4 da manhã em um ônibus lotado, saindo do final do mar até a Messejana. Caraca, peraí, o ônibus estava lotado, isso é uma... Lotadíssimo, porque era corujão, tinha pouco, saía de hora em hora, e aí estava ali todas as pessoas na periferia da sobriedade, pessoas em estado avançado de decomposição mental, e eu tava indo pro outro lado do país, né, que era Messejana, longe pra caralho do Dragão do Mar. Realmente. E aí foi isso, foi realmente a experiência mais radical, mudou minha vida pra pior, e a partir dali eu descobri que há coisas que o ser humano não foi feito para ver. JP Martins, outro homem radical que sempre está por aqui. Qual foi, JP, a coisa mais radical que você já fez na vida? Tava pensando aqui, acho que foi cortar meu cabelo sozinho. Porra! Ei, eu acho que do nada o meu ônibus foi a nada. Por que eu cortei o cabelo sozinho? Porque era pandemia. Eu tinha uma tesoura de papel e um Sony. E eu tava cansado de ter o cabelo longo demais. Aí eu cortei, ficou uma merda, mas ninguém viu. Tá tudo certo. Foi menos radical do que parece. A pandemia foi um momento experimental pra muita gente, né? Sim. Meu cabelo tá grande hoje por causa disso. Eu nunca tinha deixado meu cabelo grande, deixei na pandemia. Eu também. Olha aí. Aperta aqui minha mão. O meu ficou também, só que eu não aguentei, porque caía tudo no ralo. É, foda. E apesar de ser bonito, mas é muito calor e muito suor. Porque às vezes, né, Jota, acaba ser bonito é foda. Eu acabei desistindo do cabelão, um pouco pós-pandemia, mas eu voltei. E eu tô nessa saga aí de tentar ficar cabeludo, mas ficar cabeludo dá muito trabalho, bicho. Às vezes eu me pergunto por que eu tomei essa decisão, né? Enfim, falando em tomar decisão, o filme que a gente vai falar hoje é decisão minha. Você que está escutando a locadora do Nicolas com frequência, é um ouvinte assíduo, tá acompanhando as temporadas, os episódios intratemporadas também, sabe que sempre que alguém está aqui na posição de host, foi ele que escolheu o filme para ser falado, debulhado, analisado. E o filme que eu escolhi hoje foi uma animação. Por quê? Porque nós estamos na temporada de animações do Locadora do Nicolas, onde vamos falar apenas de filmes em animação, certo? Já falamos de vários filmes aqui, né? Alguns clássicos, alguns talvez mais desconhecidos para o público em geral. Mas hoje, pré-gravação, a gente estava falando de clássicos, né, pô? Eu falei de estar lendo Frankenstein, JP falou de estar... Qual a obra que você está consumindo, Jota? O clássico SNK vs Capcom The Match of the Millennium do Neo Geo Pocket Color de 1999. Foda, grande... Não é muito grande, não vou conseguir reproduzir, perdão. Mas é clássico, né? Inclusive, datando, sábado agora tem um clássico rei, né, PJ? Ô, fala isso não, cara. Falando disso aí. As besteiras. Tá tudo tão bem, eu tava tão feliz.
Mas enfim, o filme que eu escolhi para falar é um filme que eu julgo clássico. Isso não é clássico para o cinema, é clássico para mim, porque eu lembro de ver e rever esse filme milhares de vezes. E eu acho que ele é o nosso Deu a Louca na Chapeuzinho da temporada. O filme que eu tô falando é o Tá Dando Onda, no inglês Surf Up. Eu vou logo deixar um adendo aqui para o ouvinte, que nós assistimos esse filme dublado porque é o jeito certo de se ver essa película aqui no Brasil. Porque é um filme brasileiro, né, Rudy? Tem parte que é gravado no Pantanal, tem parte que é gravado Bahia. na Bahia, é assim, é brasileiro. É filme Brasil Core 100%, né? Tá dando onda. Tá Dando Onda é um mockumentary, um documentário falso, que acompanha a vida do grande Cadu Maverick, um pinguim da Antártica cheio de sonhos, inclusive o sonho de ser um grande campeão do surf. Um dia, ele tem essa oportunidade, vai até uma ilha e vai tentar ser campeão, vai tentar ser o Gabriel Medina, dentre os outros pinguins, e aí a história se desenrola nesse processo de conquista, e mais do que isso, mais do que conquistar troféus, conquistar, na verdade, uma lição de vida. Olha aí, meu irmão. Achei bonito. Achei charmoso. Vocês já viram aquele meme que é tipo assim, pessoas de olho verde, aí é um bonequinho de braço cruzado com o olho verde bem abertão assim. Olha o pôster do Surf's Up aí, o Cadu Maverick é exatamente o boneco. Cadu Maverick. Eu tava dizendo agora há pouco, eu blucetei, que aqui no Brasil o tempo e espaço é diferente do resto do mundo, né? Por exemplo, existe a música original, Se Não Valorizar, do Aviões de Forró, e existe a música em inglês, que é Umbrella, da Rihanna, que por acaso é de 2007, é do Aviões de 2011, mas a verdade é que a original é a do Aviões, né? O tempo aqui ele é invertido. É tipo esse filme. O filme é brasileiro, mas foi lançado lá fora antes, né? Então o tempo é meio diferente, assim, porque, gente, Tá Dando Onda. Tá Dando Onda já começa melhor do que o nome em inglês, né? Convenhamos. Eu acho que Surf Up é um nome ok. Eu gosto, né? É uma expressão de surfista. Esse é um ponto que eu queria falar um pouco, né? Porque talvez eu esteja tendo um efeito Mandela em minha cabeça. Mas eu lembro que eu, enquanto consumidor assíduo de filme na sessão da tarde, me pareceu sempre que existia um período de tempo ali que tiveram vários filmes de surf. Parecia ser uma tendência o surf. Um cachorro com um pinguim. Tem um pivete que ele quer surfar e vai, tipo, na casa de um tio, um negócio assim. Acho que tem um cachorro surfista, um rolê desses, assim. Na minha cabeça é isso. Tem um dos ninjas surfistas. Ninjas surfistas, Sim. verdade. Tipo assim, o pessoal liga a visão limitada e estereotipada, né? Ceará, praias. Então, surf, né? Onde tem praia, tem surf. E de fato, o Ceará parece ser um point desse tipo de esporte. Mas eu sempre fui muito alheio ao surf, né? Porque eu moro na Pacatuba. Pacatuba é serra, frio, né? Mentira, porque aqui é quente pra caralho e eu moro longe da serra. Mas tem uma serra. E o surf sempre foi uma coisa muito estranha pra mim, cara. Eu não sei como é que é pra vocês, assim. Vocês já... Como é que é a opinião de vocês? Opiniões sobre o surf. JP. Caralho, do nada. Essa é a opinião mais fora da caixa que eu tive que Sim. dar. Aqui neste podcast. Minha opinião sobre o surf é que é um esporte muito chato de assistir. Ah, sim. Verdade. Tentei ali na Olimpíadas ali, foi um dos mais complicados. Eu nem tentei muito porque era muito chato. Era ver um cara sentado esperando. Talvez aí na próxima, que vai ter a tal da piscina de onda, né? Aí talvez seja mais legal. Mas no habitat natural, pô, tem que ter um dia bom, né? Cara, eu acho, JP, que o esporte espetacular, e tem gente que vai ter a referência do aquele canal do Multishow, que era de esporte. Canal né? Off, cara. Canal Off. É uma fake news do caramba, meu irmão. Porque, tipo, esses programas, o surf é, tipo, imagens foda, os caras descendo nas ondas, pulando pra cima, onda gigante, Pedro Scooby, né, não sei o que mais lá. Quando eu tive o contato com o surf de verdade, na Olimpíada, que em tese é o nível mais alto, é só o Medina sentadinho assim, sabe? Cara, o esporte radical, vamos generalizar, o surf e o podcast Cortininha são duas das coisas que mais se beneficiam da indústria dos cortes. Caraca. Os cortes são ótimos, o produto completo talvez não seja Eu acho que tão é bom. por isso que o canal Off tem tanta imagem em slow motion, cara. Porque Tem que encher linguiça. ele pega 10 segundos de uma onda linda, maravilhosa, 10 segundos, aí ele estende por muitos minutos. E aí é o tempo suficiente pra você comer aquele hambúrguer na hamburgueria, porque canal Off só passa em restaurante, né? Só passa em hamburgueria. O bom desse filme aqui é que ele é essas cenas do canal Off em câmera lenta o tempo todo, só que nem sempre em câmera lenta. Às vezes câmera lenta, mas nem sempre. Tem repetições, eles mexem a mesma cena de vários ângulos diferentes. Então assim,
Sim, que nem o Jack Chan. Exatamente, é o Jack Chan do surf. Não sei se a gente tá irritando a comunidade do surf. Sei lá, vamos ser perseguidos por surfistas na rua. Se você estiver escutando este podcast no Prancha de Surf, por favor, mande uma mensagem pra Eu quero gente. saber. Isso, tira uma foto e manda. Porque também tem isso, né? O surf tem essa questão meio do skate, que é uma comunidade à parte, né? Um jeito de se vestir, expressões e tal, né? É um lifestyle. Lifestyle! Olha aí, toma essa. E pra mim eu sou meio alheio assim. Porém, como o JP falou, em Tá Dando Onda, parece que eles cortaram o supra-sumo do que é o surf. E deixaram mais potente, botaram um pinguim em cima da prancha, né? Que é muito mais Que é divertido. muito mais legal que ser humano, Rudy. Tu é doido. Pinguim é mais legal em surf, pinguim é mais legal dançando, pinguim é mais legal em cima de uma rajadeira. Coloca o ser humano em cima de uma rajadeira. Isso vai ser legal? Não vai. Pinguim é massa. Não vai, pinguim é um dos animais mais da horas e simpáticos que existem na Terra, pô. Ainda mais que tem aquele lance que eu quero muito que seja verdade, biólogos não corrijam, que os pinguins, eles são muito brother dos seres humanos, porque ele vê os humanos como pinguins gigantes. Olha Então a aí. gente é brother, tá ligado? Animal brother. Enfim, mas vamos falar do filme. Eu conduzi essa conversa por uma tangente muito grande, né? A onda me levou pra um outro lado da praia podcastal, mas vamos lá. Primeiro, todo mundo aqui está vindo de uma reassistida? Não. Não? Eu vou te deixar por último, PJ. JP, Deixa. tu já viu, né? Meu amigo, eu tenho cultura. Obrigado. Faz tempo da tua última reassistida, porque esse filme, Jota, pra mim ele tem um lance meio Shrek, sabe? Que na minha memória, Shrek é bom. Mas sempre que eu revejo Shrek, eu acho melhor do que a minha memória. Como foi pra ti o Tá Dando Onda? Perfeito. Faz tempo da minha última reassistida. Eu sei porque eu não tenho no Letterboxd, então faz no mínimo 6 anos, mais que isso. O negócio desse filme é que eu percebi agora que ele é um filme feito pra você sorrir do começo ao fim. Ele é muito simpático, ele é muito bonito de ver, bonito de acompanhar a história. Os personagens todos são os personagens mais carismáticos do mundo. Eu amo o Cadu Maverick. O João Frango é o maior personagem da história do cinema, provavelmente. De longe. Sim. Icônico. Sim. O Biggs enfim, é muito legal. O rival é muito engraçado, né? Ah, sim. O Que é aquele tanque. cara que tem os troféus e fica lustrando os troféus. Os troféus são as namoradas, é bom deixar claro. Né? É bom. São as namoradas dele. Esse filme, cara, uma coisa que eu acho muito legal dele é que a parte do documentário, né, faz tudo parecer mais real e natural. Parece que a gente tá vendo um documentário de verdade. E além disso, tem a coisa da dublagem. A gente fala aqui da dublagem brasileira, porque como a gente assistiu, como a gente quis assistir, né? A gente podia ter visto o original, mas a dublagem desse filme é um clássico, assim, à parte. Por fora do filme, digamos, que é muito natural. É todo mundo conversando de verdade. Como assim? Como é que pode? Não existe isso em dublagem, geralmente. Que o pessoal grava separado, né? Que parece que, assim, tudo bem que é atuação, né? Atuação, sim, faz parte. Mas é muito natural, eu acho muito massa. Cara, também fazia muito tempo que eu não via. Eu vi muitos pedaços desse filme por causa do TikTok, pô. É por isso que eu trouxe ele memético. aqui, né? O TikTok me trouxe vários cortezinhos de vez em quando, assim, pra mim aparecendo. Por isso que eu falei que ele é o Deu a Louca na Chapeuzinho dessa temporada, porque o Deu a Louca na Chapeuzinho, esse filme meio cíclico, né? Que de vez em quando alguém lembra de alguma piada muito engraçada e viraliza no Twitter, TikTok, etc. E esse filme ele tem esse efeito também. E foi não foi, aparece gente cortando trechinhos dele no Terrível X pra mim, no TikTok tem muito, no Instagram já apareceu. E eu resolvi conferir para além do corte, pra ver o que é que essa obra tinha enquanto filme de verdade, né? Não só enquanto momento meme. E cara, eu tô muito surpreso porque eu lembrava de gostar. É um filme que já era muito simpático a mim. Eu vi e revi várias vezes. Até porque minha família gosta muito, meu pai gosta muito, minha irmã gosta muito, então a gente sempre revia, sempre que passava, sei lá, na TV, pegava DVD, etc. Mas eu tinha na minha cabeça que ele era um filme meme, meio que de piadinha, de sketchzinhas, isso, vou te dar um risinho ali, né? E cara, não, sim, ele é um filme de comédia, tem vários momentos de humor, assim, etc. Só que para além disso, tem um filme ali, tem uma história. O Cadu vivencia um arco muito interessante até, de ser um cara eufórico, ser um cara meio sonhador, né? E esse sonho vai se bater com a realidade, ele vai ter que aprender a lidar com isso, e dessa quebra da expectativa com a realidade vai surgir um novo conflito e vai fazer com que ele progrida enquanto ser humano e vai aprender uma lição muito bonitinha no final, né? Não é nada, oh meu Deus, revolucionário, não precisa ser, mas é muito legal, é um filme muito simpático, como o JP falou, é muito engraçado e eu queria muito falar mais da questão do mockumentary dele, de como a câmera é o personagem desse filme.
o maior personagem desse filme é a câmera. O Cadu é meu brother, meu amigo de infância. O Big Z, irmão, brother, figura paterna. É meu pai, Juan Pablo Voivoda e Big Z. Pra mim, inclusive, é uma figura paterna porque ele desaparece, né, no filme. Pô, eu dei uma risada, gente. mas Perdão. deu um peso no coração agora. Perdão. Enfim, mas tudo isso é envolto na câmera, em como a gente enxerga esses personagens, de como a câmera é o que dá personalidade a esse filme. Só que isso eu estou falando eu e JP como pessoas que já têm um carinho por esse filme, né? Que estamos redescobrindo hoje. E tu, PJ, como foi você ser uma pessoa completamente alheia ao tá dando ondismo e adentrar pela primeira vez hoje? Rudy, só uma correção. Acho que é impossível viver em sociedade hoje em dia, né? Pleno ano de 2025, as tecnologias extremamente avançadas, todo um histórico. Eu acho muito difícil ser humano hoje em dia e ser totalmente alheio ao tá dando ondismo, certo? Eu nunca assisti ele como filme, mas já vi ele como meme, como você pontuou aí. Mas ver ele como filme foi uma experiência muito boa, cara. Eu tava até comentando no grupo, eu não conseguia me segurar. Vocês viram, né? As mensagens que eu mandei durante o dia no grupo, assim. Cara, tem piadas que são... Cara, genial. Eu tenho muita dificuldade em usar o termo genial pra não banalizar também, porque realmente genial é uma palavra muito forte. Mas, porra, tem muitas frases geniais, cara. E muito vem dessa proposta do filme, do documentário, que por ser um documentário, ele tem um incentivo ao espontâneo, à espontaneidade. Sabe, por exemplo, grande parte dos filmes que a gente assiste, seja daqui ou do resto do mundo, há uma tendência a ser um tipo de diálogo que vem do teatro. O teatro ele tem falas sequenciais. Um personagem fala uma coisa, aí o outro personagem fala outra coisa, aí o personagem fala outra coisa, você tem essa sequência de diálogo. Isso é devedor do teatro lá de trás, assim, o cinema ele puxa pra si. Ocasionalmente a gente vê obras em que isso muda. E o diálogo se torna mais real. Eu tá falando com vocês aqui e tá tendo uma conversa paralela ao lado, ou então a gente falar um em cima do outro e ter uma frase que vai pra outro canto, porque conversar é isso, né? A conversa não é roteirizada. Quando a gente fala de ficção, a gente fala de roteiro, etc, o personagem segue aquele roteiro. Mas no dia a dia, no cotidiano, o diálogo ele é arredio, ele vai pra onde ele quer, a cabeça vai pra outros cantos, outras pessoas estão falando ao mesmo tempo, e tem muitas vezes cacofonias e problemas. Esse filme emula, porque não estamos falando de documentário, estamos falando de mockumentary, né? É uma ficção no final das contas. Ele emula isso de forma muito boa, cara. A primeira metade do filme, que foi a que eu mais gostei, eu gosto da segunda também, eu acho muito boa, mas a primeira metade foi a que eu mais gostei, ele me parece fazer bem o que aqueles filmes não faziam também, aqueles filmes besterol, tipo os Todo Mundo em Pânico e coisas do tipo, que buscam uma sucessão ininterrupta de piadas, só que muito boas. A primeira metade do filme foi muito difícil de assistir, porque eu parava pra rir e depois escrever alguma coisa. Porra, Frio de Janeiro, velho. Tomar no cu, meu irmão. Ou então, uma das maiores frases já ditas no cinema, tem que ser muito macho pra sentar no ovo. É foda. Cada aspa desse filme é muito forte. Então, pra mim foi muito impactante, uma experiência muito impactante. Me senti desbravando o novo. E o novo era lindo. Uhum. Essa questão do diálogo, Jota, é uma parada que eu queria muito saber os bastidores da dublagem, cara. Porque como o filme tem essa pegada de documentário, né, que é uma coisa que eu sei que o JP gosta muito, ele é um mockumentary guy. Me parece que as linhas de diálogo foram feitas... Na minha cabeça foi feita... nós temos uma base do que é o texto, nós temos uma estrutura do que é o filme, só que eu vou dar liberdade pros atores improvisarem em cima, né? Que nem tu falou, esse lance de um falar em cima do outro. Ter expressõezinhas, né? Tipo, no inglês, provavelmente eles falavam muito bro, coisas do tipo, né? Eu queria muito saber como foi o trabalho dos dubladores em lidarem com esse material, que é um material que parece ter sido produzido no seu core, muito baseado em improvisação. Eu vi até algumas trivias aqui no IMDb falando que é exatamente isso, que os atores eles foram encorajados a improvisar o diálogo. E eu queria muito saber, cara, como foi o trabalho da galera pra adaptar isso e dar esse ar de naturalidade em outra língua, sabe? Porque eles mudam arquétipos dos personagens. Por exemplo, o João Frango é isso, né, cara? É o Pedro Scooby, né, bicho? Virou o Pedro Scubismo, né? Assim, já era, né? Pelo personagem, já é um cara meio Pedro Scooby. Só que mudaram, tipo assim, o background dele, né? Ele era do Wyoming, sei lá, um interiorzão americano pra o Pantanal Mato Grossense. Pois é, cara, eu acho que eu queria muito saber como foi esse trabalho de dar tanta naturalidade a esse diálogo e me parecer que deixaram a galera solta na buraqueira pra improvisar. E juntar tudo isso e fazer dar sentido, pra mim é impressionante, saca? É um remake da própria história, tá ligado? De você adaptar para a realidade de um país totalmente diferente do seu, né? Que foi feito aqui. É a tal da localização, né, amigo? Exatamente.
Mas, JP, já falando da parte do mockumentary, né? Antes da gente falar dos pontos da história, eu queria muito que a gente dependesse um pouco de tempo falando da questão do documentário desse filme, né? Tu que é um cara que curte filmes dessa pegada, como é que foi pra tu? Tu tem referências de, assim, tirando, sei lá, as mais batidas, tipo The Office, o Parks and Recreation, né? Tu tem referências de outros filmes que trabalham o humor com base no do mockumentary que eu não lembro, assim, de cabeça, particularmente. What We Do in the Shadows é uma das escolhas óbvias. Outros bons são Popstar. Never Stop, Stop, Stop. Never Stop, Stop, Stop. E dois também do Ed Samberg, que é o cara do Popstar, que são dois de esporte também, que é o Tour do Doping e o 7 Dias no Inferno, que é um sobre ciclismo, uma corrida nos anos 70, 80, sei lá, que tá todo mundo dopado, e o 7 Dias no Inferno é sobre um jogo de tênis que dura 7 dias. E são dois muito bons, muito engraçados, e são curtas, né? E estão no Max também, fica a dica pra quem não viu. E esse aqui, o Tá Dando Onda, cara, é dos bons, sabe? Ele imita muito bem um documentário desses de cabeça falante, né? Que eu só falo em inglês, o Talking Head, que é entrevistinha e tal, misturado com cenas atuais, digamos. Como a maioria dos documentários de comédia fazem também, eu acho. Eu gosto que os entrevistadores são partes também da história, né? Eles estão sempre presentes ali, comentando e tal, sendo vítimas do canibalismo e etc. E eu não tenho nenhum insight sobre o documentário, além disso. Cara, o que eu mais gosto, Jota, é como eu falei, a câmera no filme é um ser onipotente, né? Sei lá, no teatro... Ela aparece em lugares impossíveis aqui também. Pois é. Tipo assim, no teatro, as pessoas estão em situação teatro. Os atores estão em um palco de teatro. Eles podem interagir com a plateia. Num filme, em tese, não, né? A câmera é essa figura onipotente que está observando e dando sentido a tudo aquilo. E os atores são encorajados e guiados a não olhar para a câmera. A câmera não existe para o ator. É por isso que o diálogo, apesar de beber e ter como fonte o teatro, o diálogo no cinema é diferente. A atuação também é diferente, levando em conta justamente que a câmera cumpre uma função completamente diferente do que a plateia no teatro, né? Até PJ comentou, quando a gente falou de Arca Russa, do curso para atores para não olhar para a câmera, né? Tu lembra que tu falou disso, PJ? Sim, tem. Né? Sim. Então, no mundo do filme, a câmera, como eu falei, é esse ser onipresente e onipotente. Ele vê tudo, mas ninguém observa ele porque ele está acima de todos aqueles contidos na história. O que eu gosto do mockumentary, e aqui eu acho excelente, é como a câmera desce desse pedestal e passa a ser um humano como qualquer outro. A câmera é humanizada, ela tem voz. Pinguinizada. Pinguinizada, verdade. Mas ela é... Tipo assim, os diretores são os caras da câmera, né? Os diretores desse filme, eles dão voz aos caras da câmera que guiam a história. Isso é muito legal porque abre toda uma margem diferente para esses personagens interagirem com o mundo, né? O Cadu, ele interage com a câmera. A câmera, isso eu achei muito foda. A câmera é suja, cara. Isso é muito legal. Ela molha. Mas esse detalhe da câmera ser suja, de quando tá filmando os personagens, dela mudar, por exemplo, quando tá tendo aquela cena que em todo corte de coisa de surf tem, né? Que é uma câmera na cara do personagem, né? Ele tá remando assim, e tem a câmerazinha olho de peixe. A GoPro, Uma né? GoPro, exatamente. Então, assim, a coisa que eu mais gostei desse filme é o trabalho da câmera pra dar personalidade a tudo e pra dar a esse mundo um sentido de funcionar. Porque a câmera é um personagem como qualquer outro. Ela tá em Cantos Impossíveis? Tá, mas a maior parte do tempo ela tá meio que emulando, tá ali no chão, tá correndo junto com os personagens, tá se sujando com a água que tá molhando o Cadu. Isso é muito legal e abre muito espaço pra piada, que é uma coisa que eu sinto falta em outras obras que tratam do mockumentary, né? Por exemplo, o The Office pra mim é meio decepcionante nesse aspecto. O The Office tem um humor físico, tem um humor de texto, tem uma coisinha ou outra do Jim interagindo com a câmera, mas nunca é quebrada essa barreira da câmera para os personagens. Nunca não, né? Lá na frente tem um momento que tem essa quebra, é um momento bem impactante até. E a única parte que tem também, é só no finalzinho do The Office que tem pois isso. É. O tempo todo eles só conversam numa salinha separada dos outros, que deixa tudo muito limitado. Desculpa te interromper, Rudy. Eu gosto aqui que nesse filme a câmera, inclusive, é indesejada. Tem hora que tem gente que diz assim, não para de filmar, porra, não quero estar aqui.
jogando coisas, escondendo a cara. É muito bom. Exatamente, porque a câmera é personagem e os personagens interagem com a câmera, não apenas pra falar, mas como uma pessoa que tá ali, sabe? E isso é muito legal porque tem personalidade em tudo, cara. No mundo, nas regras do mundo, desse mundo regido por surf. Tem personalidade nos indivíduos, né? Nos personagens. E até na maneira como você tá observando, tem uma personalidade. Tem história e piada sendo criada, sabe? É muito bom, cara. Sério mesmo. E tu, PJ? Eu concordo com tudo que vocês disseram, eu acho genial, e o filme já seria muito bom com isso, ponto. Mas tem uma coisa que eu acho que ainda vai mais uma camada disso tudo, né? Eu lembro que eu li há um tempo atrás uma fala do... Não sei se já falei isso aqui no Nicolas, sendo bem sincero, mas eu acho que não. Um trecho de uma fala do Brian Eno, que ele fala que toda tecnologia nova, ela tem seus problemas, seus erros, suas falhas, e que a tecnologia que vem depois dessa tecnologia, ela tenta evitar esses erros do passado. Então essa tecnologia, ela vai ficando para trás, mas as pessoas vão usar esses erros da tecnologia que vão ficando para trás como assinatura dessas épocas. Então, o filme antigo tinha um tipo de grão diferente, uma edição diferente, uma forma diferente. Então, esse filme do Tá Dando Onda é muito impressionante dizer, porque ele é uma animação, então ele foi todo feito em computador, ele foi todo feito por animadores, então ele não tem nenhum frame ali, nada feito a partir de uma coisa que já existe. Eles tiveram que emular, do momento que começaram a sintetizar as imagens, que começaram a emular esse tipo diferente de imagem. Tu falou do olho de peixe, que traz uma distorção, que é a famosa linguagem da GoPro na ponta da câmera, na ponta da prancha de surf, na ponta do skate, da guitarra, ela cria essa distorção do olho de peixe, é normal. Quanto mais longe do centro da imagem, a imagem vai ficando mais arredondada, é normal. E eles emulam isso só pra alguns poucos frames do Cadu Maverick fazendo as suas coisas, assim. Aí quando você vai ver os documentários do passado, quando o Big Z vai visitar a Antártica e dar o colar pro Cadu bebê, né, um pinguinzinho maroto, a imagem que é do documentário, ela já é mais velha, então ela é preta e branca, ela tem um outro tipo de enquadramento, ela tem outro tipo de filtro, né, então é muito interessante como o filme ele vai passeando por diferentes épocas da tecnologia documental. Além disso tudo que a gente falou, de ele utilizar a linguagem de uma forma muito inteligente e engraçada, sendo personagem considerável da trama, ele, além disso, tem um trabalho de pesquisa muito grande para entender a história do documentário, ao mesmo tempo que adapta esse tipo de documentário numa animação, cara. É muito impressionante. É um trabalho muito minucioso, sabe? Que a gente vê na prática quando a gente vai assistir o filme. Além de tudo, é uma homenagem ao histórico desse tipo de linguagem. A gente não tem a referência por, não sei, acho que num tipo de filme que interessa a gente, mas esse filme é baseado em documentário de surf, especificamente, né? Então eu acho que ele tá puxando muitas dessas coisas que a gente não conhece já, desses outros documentários. Um que cita aqui na Wikipédia do filme é um chamado Endless Summer e um chamado Riding Giants, que eu disse que o filme é meio que uma paródia desses dois filmes. E tipo assim, eu aposto que esse filme deve ser igual o Tá Dando Onda, assim, esteticamente. E a gente só não sabe. Mas é legal que isso se traduz assim mesmo, a gente não conhecendo, ele fica massa, assim, ainda fica legal. Como eles emulam e trazem uma alma própria, né, pra tudo, de fazer piada, etc e tal. Importante dizer também os diretores, né, que são o Ash Brannon e o Chris Buck, que são nomes fortes na animação, né, pô. Ash Brannon, ele tem um currículo um pouco menor, mas ele foi co-diretor de Toy Story 2, por exemplo. O Tá Dando Onda concorreu a Oscar. Trabalhando no Arcane também. Né? Ele escreveu, tô vendo aqui, um dos escritores. E o Chris Buck é Frozen, né, pô? Acho que não precisa falar muita coisa. Fronsley, diretor das Fronsley e também de Tarzan. E ele escreveu Pocahontas também. Então são pessoas que... É interessante até notar como o Tá Dando Onda é uma parada muito diferente dos outros filmes, né, que eles dirigiram, em comparação, assim. São filmes bons, legais, eu gosto de todos, mas o Tá Dando Onda parece ser como tu pontuou, o PJ, fora da curva, né? E falando um pouco mais da história, né? A gente tangenciou o filme, mas vamos falar um pouco mais de enredo. JP, como você avaliou, sentiu a jornada? Que sentimentos te trouxeram a jornada de Cadu Maverick? Sentimentos de felicidade, alegria, prazer e tudo que é positivo. Porque eu amo esse filme, né? Não sei se ficou claro. E, como tu disse antes, a história do Cadu é muito simplesinha. É uma jornadinha do herói, né? É resumidazinha, porque é 1h20 só de filme. Delicinha. Mas o que sustenta o filme, a história simples, é o carisma de tudo envolvido. É um filme muito gostoso, assim. Eu acho que é o adjetivo dele. Então, tipo assim, mesmo que a história seja muito simples, um menino com sonhos vai atrás dos seus sonhos, acaba decepcionado com o seu herói e depois ele realiza os seus sonhos. Pô, beleza, né?
mas é tudo tão bem feitinho, tão legal, tão carismático, tão bonito, como a gente acabou de falar sobre toda essa linguagem do documentário aí, que deixa o filme ainda uma camada mais de interessância em cima dele, né? E de realismo também. Perfeito. Pra mim é isso aí. Todo filme de documentário vai ser assim. E tu, PJ? Cara, como eu falei, eu acho que o filme, na minha cabeça, ele se dividiu em duas partes, assim. A primeira, ela tá setando muitas informações, né? Quem é Cadu, aí vai vir os outros personagens, né? O João Frango, o empresário, o campeonato, o vilão. Lá na frente, o Big Six, né? Que ele é conhecido como Grilo. Aí tem a Lani, né? Que é a salva-vidas. Então, assim, essa primeira parte, que é a setagem dos personagens, ao meu ver, é muito forte, bicho, porque não para de fazer uma piada por um segundo. Parece que toda cena, absolutamente toda cena, tem um caráter humorístico. Mas um caráter humorístico que serve pra apresentar quem são aqueles personagens. A piada guia a setagem das informações. Depois, quando começa a competição, principalmente depois do primeiro desafio que o Cadu perde, entra o drama. Dele ter perdido, dele ter sido humilhado, etc. Quase morre, enfim. E aí essa segunda parte, eu também gostei, confesso, gostei muito, mas eu acho que ela não me constrói algo que faz com que alguns personagens tomem certas decisões que eu fiquei me pensando, sério, mas, tipo, é pra tudo isso? Não sei se dá pra entender, tipo, o Big Z, ele desapareceu porque perdeu a competição. Na minha cabeça, não foi construído uma narrativa que sustente algo tão grave como a fuga do personagem por 10 anos, porque eu não senti no decorrer da trama. Acho que talvez porque seja centrado na história do Cadu Maverick mesmo. Mas não me mostrou porque essa perda desse título, nesse momento, impactou tanto esse cara ao ponto dele simplesmente fugir da sociedade. Então, é o tipo da coisa que, convenhamos, não vai deixar o filme ruim, assim. Eu não achei o filme ruim por causa disso, teve um problema. Mas eu acho que a parte dramática, não vou dizer que ela corre porque ela não corre, não vou dizer que ela é ruim porque ela não é ruim, mas eu acho que me faltou alguma coisa ali pra eu entender o tamanho do drama da coisa do final ali. Essas coisas eu fiquei vendo assim, gente, relaxa, cara, fica tranquilo, né, de boa. Isso me problematizou um pouco, mas, repito, bobagem, assim, porque no final eu me emocionei com a cena final, eu me emocionei como o Z lida com a questão do Cadu quase em perigo. Aquela cena eu acho fantástica do final, como é que eles se resolvem. Então, assim, é só um pequeno probleminha no meio de uma série de acertos pra mim. Eu acho que o Z sumir é menos sobre por que o Z sumiu, por que o Z vai voltar, e mais sobre o Z sumiu. E o Cadu vai aprender a partir do sumiço do Z. E pelo motivo que eles explicam, né, o sumiço do Big Z, porque ele perdeu um campeonato. E o Cadu tá obcecado pelo campeonato. Então é só um espelho ali da jornada do Cadu. Tipo assim, o background do Z tá tão obcecado junto, assim, não interessa muito. A gente entende que ele tava que nem o Cadu. Então é isso que a gente tem que precisar entender. Pois é, eu discordo de ti, PJ. Com todo respeito, com toda a devida consideração. Mentira, você tá lá? Não, sacanagem. Seu prego! É porque eu acho que, como foi posto, eu não peguei quem falou, a questão do espelho, né? A gente tem o background do Big Z e o peso das decisões que ele tomou pelo Cadu. Porque o Big Z, ele era essa super referência do surf pra todo mundo. Do que era o surf, ele influenciava os jovens, né? O Cadu quer ser surfista por causa dele, porque ele visitou lá o Rio de Janeiro, deu o colarzinho e disse: brother, não desiste dos seus sonhos. E tem a questão dele desistir por causa da derrota, só que não é bem por causa da derrota, é porque meio que ele se desconecta do que é o esporte, né? Não só enquanto uma competição, mas também enquanto um congregador de uma realidade. Lá vai eu citar Homo Ludens. Não, sacanagem. Porque aquele combate que ele perdeu pro vilão do filme, que é o Tanque, ele perdeu pra antítese do que ele representava. Ele ia perder pra um cara que quer competir. Tamo competindo, tá ligado? O Big Z, ele via o surf não como algo pra se ganhar, mas um modo de se viver, de aproveitar, curtir o momento. O Tanque não. O Tanque é ganhar por ganhar e pra alimentar meu próprio ego, né? Ele é um cara que literalmente namora com os troféus, né? Toda a personalidade dele, o ego dele tá baseado em ganhar. Tipo, como é um filme, ele faz piada com isso, né? Ele sai atropelando os pinguim pivete nas ondas, tá ligado? Ele namora com os troféus. O ego dele é o que sustenta ele pelo surf. O que não era essa representação que o Big Z queria. Então, ele perder aquele campeonato significava que o surf pra ele também estava morrendo. E o Cadu, quando ele entra em contato com o Big Z, ele tá com essa mentalidade de ganhar. A maneira dele se provar é levando um troféu. O Cadu chega pro Big Z como fã desse cara e acreditando que o que vai acender a ele no surf é a vitória, é ganhar do Tank. Mas o que o Big Z ensina pra ele de fato não é a surfar,
e aprender a curtir o momento. O surf são os amigos que fazemos pelo caminho, pô, sabe? Então, pra mim é isso. Eu entendi o peso da desistência e do sumiço do Big Z, porque naquele momento o surf pra ele morreu, o surf virou outra coisa. E ele volta pra salvar o Cadu, porque o Cadu, através do Big Z, aprende que ganhar pouco importa, né? Ele perdeu, o João Frango ganhou, está todo mundo feliz. Porque o que importa é curtir o momento, é curtir estar junto com as pessoas que você gosta. E é por isso que o Big Z volta, não só para salvar o Cadu, mas também para essa vertente do surf, que é o que definia ele enquanto pessoa, o que fazia ele feliz de fato. Pra voltar à sociedade, digamos, já liberto desse pensamento que fez ele se afastar. Então ele pode voltar de boa. Exatamente, é meio que rejeitar uma visão utilitarista do surf enquanto metáfora pra vida, né? As coisas não precisam ter uma função, não preciso fazer algo A pra ganhar algo B. Não, eu faço algo A porque eu gosto do algo A. Algo A, né? Ficou estranho. Mas é isso. Eu faço essa coisa aqui, surfar, gravar podcast, sei lá, correr, escrever, ler livros. Não porque eu quero, sei lá, ganhar seguidores no TikTok, mas porque eu gosto de estar fazendo isso. Eu tô aproveitando esse momento é meu. Ele não tem uma utilidade pra além de eu ser feliz com esse momento. Vai no Flow, né? Não, esse é outro filme, né? Por onde você passa show, pô. Fechou. E onde a gente chegou. Exatamente. Então, gente, é isso. Falamos muito sobre Tá Dando Onda. Agora nós vamos quantificar esse filme em notas. Notas, que é a nossa métrica aqui, é de 1 a 9, porque nós partimos do princípio que todo filme, por não ter Nicolas Cage, ele já tá no vacilo. Ó o vacilo. É uma fala do filme. Pois é. JP, notas para esse filme, please. Como eu já falei, esse filme é muito pica. Fez parte de minha vida. E durante muito tempo eu estou aqui, nesse momento, adicionando este filme à minha lista no Letterboxd chamada 100 filmes favoritos. Vou tirar um filme pra ele entrar. Essa é a importância dele. Pra mim, ele é nota 9 de 9. Porra, brabo. Muito bom. Eu vou dar minha nota também. Minha nota pro filme é um 9. Eu tô com um pouco de medo de ter transformado Tá Dando Onda naquele vídeo daquela doutora Bira falando do Chaves. Tá? Porra de vídeo é esse? O que tu tá falando? Deixa eu falar, só eu pegar a referência. Só tu mesmo. Pensei que tu ia falar, sabe o que, Rudy? Eu pensei que tu ia falar que tu tá com medo de transformar Tá Dando Onda no vídeo da Juti falando daquele livro de livro infantil. Sim, pronto, também serve. Mas é um filme muito legal, cara. E outra coisa que eu esqueci de falar é que é um filme pra criança, pra pivete rir, mas não é um filme que vai tratar o pivete como um imbecil, né? É um filme que tem muitas valências sofisticadas pra caramba. Eu tô com o PJ, tem coisa nele que eu digo que é genial e traz uma discussão que é assim simples, é assim clichê, mas ainda assim é muito bonitinha e o jeito que é retratado aqui também é muito bonito. Então pra mim é 9zão de 10. 9 de 9, no caso. PJ Brandão. Além de ser pra criança, Rudy, a sofisticação da ideia do documentário, da edição do documentário também é muito forte, bicho. Fico pensando, a criança tem que estar aí, ó, tem que estar ligada. Rudy, Jota, o cinema é marcha sequencial, não é isso? Você tem uma imagem, depois tem outra, não é isso? Confere? Tradicionalmente é. Aí, cara, eu tenho que enaltecer uma certa sequência, certo? Antártica, Cadu Maverick, câmeras, uma bola de neve segue de um grito, seu prego! Pá! Aí o pinguim atingido levanta dizendo, taca a mãe pra ver se quica. Dali, eu já estava com as mãozinhas abertas, tal qual um roqueiro posando pra uma foto nos anos 90, tudo preto e branco, e dizendo, Absolute Cinema. Estava completamente Martin Scorsesado. Eu acho um filme muito bom no texto, o texto foi super enaltecido. A gente falou muito pouco, quase nada, da dimensão gráfica do filme. Né? Ele é um filme que concorreu ao Oscar de melhor animação no ano, em que concorreu junto com Persepolis e Ratatouille, perdendo pra Ratatouille. Putz, caraca, foi puxado. Foi justo. E Persepolis também. Filmaço, Ratatouille também. Eu sou muito Ratatouille. E eu sou muito Persepolis. E todos os três aqui somos Tá Dando Wonders. Cara, todo parâmetro, e acho que o Jota pode falar dos jogos, existe um parâmetro técnico, gráfico dos jogos que é como fazer a água ser realista. Até hoje é assunto. Meu amigo, a dinâmica de fluido, a dinâmica da água desse filme é um negócio surreal. Sabe, em nenhum momento você olha e diz que tá plástico, que tá mal feito. Porra, é muito impressionante a qualidade gráfica desse negócio. As texturas dos personagens. Eu suspeito, inclusive, que tem cena de gravação real junto, assim, nas cenas com mais amplas, assim. Porque é muito, muito bem feito. É muito impressionante a qualidade. O filme é tão bom, narrativamente, o filme tem personagens tão carismáticos, o filme tem uma trama tão interessante, que a gente até esqueceu disso, de falar dessa questão visual. Então, pra coroar o sistema Pinguim de Esportes Náuticos, o futebol de salmão, conhecido como futsal, vai se fuder, que piada incrível. Repensando, 9 de 9. Poder do convencimento, porra. O filme é foda.
Precisei nem fazer conta aqui, galera. Diz a média aí, só pra constar nos autos, Não calculei não, mas acho que deu 9. É isso aí. O próximo momento do nosso encontro aqui, amigos, é a gente corrigir o vacilo primordial que esse filme cometeu, que não tem Nicolas Cage. Nós vamos escolher um personagem para ser Nicolas Cageizado. Caralho, é tipo o pecado original, né? Sim. Você pecou só de nascer. JP, como você corrigiria o pecado original deste filme? Cara, tem duas opções, né? Eu vou falar só uma. Eu não vou falar a não óbvia, que é que o Nicolas Cage poderia interpretar ele mesmo sendo um pinguim. Um pinguícolas. Ali na transmissão da SPAN, junto do Kelly Slater, que está no filme. Pinguim. Sim. E colocar ele ali como o comentarista celebridade, né? Tipo Dança dos Famosos, né? Que tem o júri artístico e o júri... Como é que é o outro? O júri técnico. Colocar o Nicolas Cage ali de júri artístico. Ele vai ser a mãe do Paulo Gustavo. Isso. Dona Déia lá. Não é como se ele fosse interpretar um surfista no cinema em breve, né, cara? Nossa! Ei, eu não tinha feito essa quando ligação. eu ver esse filme, me cobrem de fazer um desenho do Nicolas Cage versão Tá Dando Onda. Porra! Está cobrado. Muito bom. Caraca, muito bom, porra. Olha aí. PJ, e tu? Você tem que o Anthony Hopkins ganhou o Oscar, tipo, é o Oscar ganhado por um ator que menos aparece em cena quando ele faz o Hannibal Lecter. Cara, pra mim o melhor personagem com menos espaço de cena é aquele passarinho, bicho, que sai andandinho. Tipo, o Michael, eu acho o nome dele. O produtor de eventos. Produtor de eventos do cara lá, mauzão, o Castor. Cara, eu adoro aquele passarinho e toda vez que ele só existe, eu tinha um sorriso na cara. Tipo, porque ele anda engraçadinho, ele fala engraçadinho, sabe? Eu gosto dele como personagem, eu gosto do Nicolas ali, porque eu acho que ele poderia fazer uma voz fina, estilo Speckles lá do Força G, e que encaixaria bem com a comédia desse personagem. Acho maravilhoso ele. Gostaria de vê-lo mais, eu veria só uma animação só dele, produzindo eventos de surf. Pô, ele já trabalhou no Brasil, tu viu, né? Foi pra Bahia. Sim, Brasil Mansion, total. Lá na Bahia. Pô. Um dos caras de lá é da Bahia, pô, um dos competidores. Sim, é o que tem o tubarão mordendo a bunda. Exatamente. O que me faz pensar que talvez a produção tenha trocado Bahia por Pernambuco, mas vida que segue. É verdade, né? Aí achamos o mesmo. Porque tubarão é em Recife, né, galera? Pois é. Cara, eu vou... cara, é difícil. Mas eu vou no patrão do teu personagem, o PJ. Pode ser também. O Castor, ele tem uma dimensão... Tem duas dimensões, na verdade, que combinam com o Nicolas Cage. A primeira, ele grita pra caramba, ele tá sempre falando muito alto. Verdade. Se você tem Nicolas Cage no seu filme, é recomendado você botar ele pra gritar, né? Só lembrar aí de Mandy, por exemplo, né? Que tem ótimas cenas de grito de Nicolas Cage e etc. E ele também tem a dimensão capilar, pô. Que ele usa uma peruquinha assim, espetadinha, que a gente descobre que é peruca no final do filme. Então eu acho que você teria a oportunidade de ter o Nicolas Cage gritando com todo mundo, alucinadamente, e você teria o Nicolas Cage com a possibilidade de ter um cabelo escroto, que eu acho que ele fica feliz quando ele vê um personagem que tem um cabelo bizarro. Ninguém falou que ele podia ser o Big Z, que eu acho que pra mim é a escolha óbvia. Eu acho que não, porque o Big Z pra mim, Jota, ele tem muita referência ao Dude, tá ligado? É ele, né? Então, tinha que ser. Jeff Bridges. Ser o Jeff Bridges, não tem como. Gente, vamos lá indicar filmes então, já que as pessoas assistiram esse filme, viram que a gente gostou, né? E vamos indicar outros filmes aí pra galera ver. JP Martins, seus filmes, por favor. Vamos aqui no óbvio, pra mim também, é que esse filme saiu numa época em que Hollywood estava apaixonada por pinguins. Vamos falar aqui, talvez, do segundo melhor animação de pinguim lançada nos anos 2000, que é Happy Feet. Ô, Jota, eu acho Happy Feet pouco valorizado, viu? Happy Feet é muito brabo. Happy Feet, o Pinguim Dançarino, também um filme sobre pinguim com sonhos, né? E vou também dar a outra indicação de Hollywood apaixonada por pinguins, que é o terceiro melhor filme de pinguim animado lançado nos anos 2000, que é Madagascar. Bom. Eu acho que é uma recomendação que não precisa dar pra ninguém, porque todo mundo já assistiu Madagascar alguma vez na vida. Mas é um filme muito bom. Eu vou dar minhas dicas. Eu vou na pegada documentário e na pegada esporte. E eu vou indicar um dos meus documentários preferidos da vida, que é o Free Solo. Esse documentário é inacreditável. Ele é inacreditável na sua história, que é uma história inacreditável. É inacreditável no seu esporte, que o free solo é coisa de maluco. Desculpa aí, gente, mas deve ter um grau de psicopatia pra você praticar esse esporte. E ele é inacreditável do quão bonito ele é. Cara, eu adoro esse documentário, eu acho do caramba mesmo. Então eu não consegui pensar em outro filme, então vai ficar só free solo pra você ver aí, querido ouvinte. PJ Bradão? Eu vou indicar duas obras. Um é um filme em papel, chamado História em Quadrinhos. Eu vou indicar uma HQ chamada Em Ondas. Ela é uma HQ autobiográfica
de um quadrinho chamado A.J. Dungo, A.J. Dungo, em que ele narra a história real dele, convivendo com a namorada. Eles começam a fazer aulas de surf junto, então o AJ, o AJ, né, ele faz um paralelo entre a história da relação dele com essa moça e da história do surf. Ele vai lá pro antepassados do surf, etc. E ele usa uma paleta de cores, inclusive, parecida com a do filme, pra falar do passado do surf. No meio disso, ele conta essa história e o fim da relação deles dois, porque a moça, ela falece por causa de um câncer, né? É uma trama que ainda fala sobre esse relacionamento deles dois se conhecendo por meio desse esporte, ao mesmo tempo em que ele faz a história super pessoal deles dois como um pequeno capítulo da grande história do surf, assim. É um quadrinho lindo, puta merda. É um dos quadrinhos mais lindos que eu já vi na minha vida. Uma das melhores autobiografias em quadrinhos que eu já vi na minha vida. Recomendo muito Em Ondas, do A.J. Dungo. E filme, eu fiquei tentando quebrar muita cabeça de, certo, a gente viu aqui um documentário com animação, ou melhor, um mockumentary, né? Um documentário ficcional com animação. Como é que eu faço pra indicar uma obra de documentário que é misturada com outra coisa? E aí, para não cair nos óbvios, eu fui atrás de pesquisar e tentar lembrar de um documentário que mistura a linguagem do documentário com a ficção científica, que é um dos meus filmes nacionais favoritos, chamado Branco Sai, Preto Fica, de 2015. Ele é um documentário misturado com ficção científica de viagem no tempo, que procura explorar um tiroteio que aconteceu em um baile black em Brasília. Então ele parte desse fato real, desse tiroteio, e começa a discutir questão de racismo, porque quem investiga esse fato real do passado é um viajante do futuro. Então ele mistura a linguagem do documentário com a ficção científica, e essas duas coisas juntas, pra mim, formam um dos filmes mais marcantes da cinematografia brasileira. Branco Sai, Preto Fica, 2015. É incrível, puta merda, que filme bom. Enfim, gente, filmes indicados, agora vamos para o momento do tchau. Tchau, sacanagem, ouvinte. Espere aí, meu irmão, você tem deveres a cumprir. Primeiro dever, você tá escutando isso? Vá na sua rede social preferida, Instagram, Bluscas, dê um retweet, divulgue a palavra, por favor. A gente tem um número X de ouvinte, a gente não tem um número correspondente de compartilhamentos, hein? Vamos trabalhar. Se você quiser achar a gente por aí, é @podcastnicolas, ponto, né? Tem um ponto já. Por que teria um ponto? Eu não sei, eu maluquei aqui das ideias. Mas enfim, @podcastnicolas em todas as redes sociais. Se não tiver, é porque nós não estamos lá. Então procure nas que tem, Instagram, Twitter, Bluscas e etc. Se você quiser dar dinheiro, seu outro trabalho, viu? Mas isso aí eu vou ser condescendente para com a classe trabalhadora e dizer que se não puder, dê só o RT. Mas se puder e quiser contribuir monetariamente, apoia.se/podcastnicolas. Apoie, dê seu dinheirinho suado que vai ser feito de bom uso por nós aqui, né? Vai pagar a edição, tá? E é pra classe trabalhadora. Se você for rico, sei lá, classe média mais, você tem a obrigação de pagar. E não venha me dar R$5 não, viu, porra? Me dê dinheiro. Viu? Se você for rico, você tem a obrigação, viu? Financie o podcast que você gosta. E no caso, o Podcast Nicolas. Podcast de qualidade exige recursos. Forte abraço. Tu ouviu, Jota? Financie o podcast que você gosta. E o Podcast Nicolas também. Que sobrado pro Podcast Nicolas. Foi isso que eu entendi. Eu tô aceitando. O que sobrar, eu tô aceitando aí. Mas enfim, se você se interessou por minha voz e quer, sei lá, me seguir por aí, sei lá, @Rudilonia no Bluscas, tem lá no site X, mas infelizmente ainda estou lá. E no Letterboxd, @Rudilonia. Tem no TikTok também, que eu não vou falar porque é muita coisa, mas tá ali no post que o JP faz com tanto carinho. JP, se as pessoas quiserem te seguir, como faz? Na verdade, eu não faço o post com muito carinho. Eu faço porque tem que fazer. É uma obrigação na minha vida aqui. Mas se quiser me seguir, Jumbo Paulo no Bluscas e JP_Martins no menino Letterboxd. Muito que bom, muito que bem. PJ Brandão. HQ sem roteiro, não tem erro. HQ sem roteiro no Bluscas, Insta e TikTok. Esses dias eu tava com uns brothers e foi comentado: o Rudinei é amigo do HQ sem roteiro, viu? O cara, tu é amigo do HQ sem roteiro? Eu falei, sou. Seu corno, se você escutasse meu podcast, você sabia, né? É aí que a gente descobre quem são as amizades de verdade. Eu sou amigo do HQ sem roteiro, mas não sou amigo seu. Seu maldito. Mas só escutar o podcast que fica tudo bem. É isso aí, gente. Tchau, até o próximo episódio. Não, vamos esqueci de falar o último, né, pô? Foi mal aí. O derradeiro. Vai, rapidinho, PJ. Pra finalizar nossa temporada, vamos falar do último filme, a minha indicação. Quando eu pensei nele... A indicação do hype, né, PJ? A indicação do hype, do momento. Vamos lá, na crista da onda. Vamos falar de Flow, aquele filme animado da Letônia que fala sobre dois podcasters, não, brincadeira, um gato preto no fim do mundo. Vamos assistir e vim aqui falar um pouquinho pra consolidar a união sinistra Brasil-Letônia. A Bratônia, é isso. Bratônia. A Lesil.
lesivo. Putz, lesivo é forte. Então é isso aí, até o próximo episódio daqui a 15 dias. Forte abraço, valeu, falou, tchau. Tchau. Valeu.